Olá, eu sou o professor Ricardo de Moura Borges, professor de Sociologia, e hoje nós iremos discutir um pouco sobre o processo de intervenção do ensino de Sociologia no ambiente escolar. A partir de uma experiência vivencial como professor universitário, percebo os relatos de alguns alunos da universidade, das quais eles fizeram a reminiscência, ou seja, eles voltaram a escrever sobre o seu processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar, desde o ensino fundamental e do ensino médio. E nesse processo de transcrição das suas vivências, nós percebemos quão importante é que esses futuros professores, agora inseridos na universidade, tenham a percepção e a sensibilidade do que seja a escola, do que seja o papel do professor, o papel do diretor, o papel do coordenador, ou seja, o papel de todas as ações pedagógicas, tendo em vista que os alunos que se encontram na escola querem ou desejam aprender e aprender algo que traga significado para a sua vida. Dessa maneira, nós percebemos em alguns relatos, se não na grande maioria, a notoriedade de grandes alunos, de uma grande quantidade de alunos que desenha, e desenha muito bem. Dessa maneira, nós percebemos como, além da escola, outras perspectivas fizeram com que habilidades e competências fossem desenvolvidas. E essas habilidades não necessariamente passaram pela escola. Dessa maneira, nós percebemos em algumas apresentações de seminários, alunos que relataram a sua formação vivencial como até uma fuga da realidade escolar, a partir da percepção dos animes ou dos mangás. Então, essa habilidade e essas competências de desenho, de desenvolvimento das articulações sensoriomotoras, foram dadas a partir justamente das culturas japonesas, né, de outras culturas. E aí, como professores de Sociologia da Educação, começamos a nos perguntar como é que nossos alunos são formados a partir de outras realidades, e não necessariamente pela escola. A escola, que deveria ser atrativa, que cativasse o aluno, que respeitasse o seu posicionamento, muitas das vezes ainda acaba sendo algo como fosse um repositório de conhecimento, mas um conhecimento totalmente distante da realidade do aluno, onde os alunos não necessariamente são escutados ou não têm voz e vez quando na relação de opinar sobre as suas opiniões, sobre as suas questões, sobre as suas críticas, ou então ao seu desenvolvimento no processo existencial. Dessa maneira, percebemos como os mangás têm essa capacidade de atrair os jovens e, ao mesmo tempo, de colocar valores nesses jovens, valores de empatia, de amizade, de convivência com o grupo, de saber se relacionar um com o outro, ainda mais num período de efervescência, né, na adolescência da qual eles estão inseridos. E nós, como professores, temos um desafio enorme de não necessariamente enfrentar as redes sociais ou os meios de comunicação que esses jovens estão inseridos, mas é justamente de perceber como o ser humano, né, como esses jovens heterogêneos de salas múltiplas e diversas também, as suas motivações que levam ao processo de ensino-aprendizagem. Daí, nesses seminários, nós concluímos que os jovens, eles querem aprender, mas ao mesmo tempo, ou seja, em contrapartida, eles querem e têm muito a oferecer ao ambiente escolar. Por isso que nós nos questionamos nos primeiros seminários sobre a existência da escola, ainda mais no sentido de que, quando nós iniciamos o processo de educação infantil, a escola é atrativa, a escola é lúdica, as crianças brincam, as crianças cantam, as crianças estão em grupinhos, elas estão ali justamente através do lúdico, fazendo uma percepção da realidade, e aquele ambiente se torna justamente atrativo. Com o passar dos anos, nós percebemos um distanciamento dessa atratividade, desse meio colorido, desse meio lúdico, e a escola vai ficando cinza, no sentido de que as carteiras são enfileiradas, o aluno já não pode necessariamente expressar a sua opinião, mas ele está ali como, de certa maneira, um receptáculo vazio, como se ele não tivesse nenhum conhecimento
que ele trouxesse de casa, da família, da igreja, da cultura e etc. Então, uma das características que os seminaristas, né, os alunos da universidade apresentaram é a proposta do diálogo, da formação de grupos, da capacidade lúdica, de colocar os jovens para fazerem paródias, poesias, poemas, e também de trazer para o centro da discussão escolar, de acordo com a área de conhecimento, essa possibilidade daquilo que os jovens já gostam, ou seja, dos animes, dos mangás, dos filmes, dos desenhos, e a partir dessa perspectiva, trazendo do externo para o interno, né, ou seja, a produção externa de outras culturas e outras vivências, a partir daquilo que o jovem já gosta, trazendo também os conteúdos, né? E aí algumas alunas e alunos colocaram também, por exemplo, a análise de frases, o destaque de um verbo, a busca do sujeito, do predicado, o verbo de ligação, objeto direto e indireto, para que lá no segundo ou terceiro momento esses jovens pudessem construir os seus próprios animes, os seus próprios mangás, e posteriormente, né, isso num processo paulatino, o professor utilizaria a vivência desses alunos ou as suas realizações para colocar-se em avaliações. Ou seja, dessa maneira, aquilo que o aluno produz em casa ou com seus amigos seria valorizado pelo ambiente escolar e dessa forma também seria disseminado a sua produção intelectual, a sua produção cultural, e isso faria uma atividade de diálogo entre o conhecimento aprendido pela escola e o conhecimento também desenvolvido pelo aluno, né, trazido ali das suas vivências. Então, é uma perspectiva, uma experiência de professor universitário que eu pontuo que é uma experiência bem edificante, no sentido de que os jovens universitários vão tomando a consciência das dificuldades que eles encontraram enquanto alunos no ensino fundamental e médio, e num processo de maturação contínua, num processo também de encontro subjetivo do eu consigo mesmo, nas aulas de sociologia eles vão despertando essa consciência de não apenas apontar os problemas que eles encontraram na realidade da qual eles estiveram inseridos na educação fundamental ou também no ensino médio, mas ao mesmo tempo de propor soluções frente às necessidades e aos desafios do tempo contemporâneo, para que quando eles saírem da universidade, ou então já inseridos nos programas como o PIBID, por exemplo, que tem um encontro com a escola, ou os estágios, eles já possam olhar a escola da qual eles saíram, né, a realidade escolar, com uma perspectiva muito mais alargada, e no sentido de ser propositivo, né? Afinal, eles serão os novos professores que irão atuar na realidade escolar existente. Dessa maneira, nós percebemos o quão é importante percebermos a ação da sociologia, no sentido que a sociologia ela deve analisar o fato social. E a escola, onde está inserida, passa a ser um fato social no sentido que ela também é coercitiva, no sentido que ela é universal, no sentido que ela é generalizante, e no sentido que, se a gente for pensar, nós passamos a maior parte da nossa vivência humana dentro de um ambiente escolar. E essa educação escolar passa a ser justamente uma das formas da nossa vida. É onde nós aprendemos na escola o que é a sociedade, o que é a matemática, qual é a linguagem que usamos, começamos a questionar também os modelos educacionais e percebemos a necessidade de transformação desses modelos educacionais, ainda mais nos momentos que nós vivemos hoje, que é um momento de transição, de passagem, de aceleração contínua do conhecimento ou das informações, ainda mais com a inserção das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, quanto mais consciência nós despertamos da nossa realidade educacional, nós podemos nos colocarmos como pessoas conscientes e, ao mesmo tempo, propositivas, no sentido de buscar caminhos, buscar soluções. Não necessariamente que será a solução única e verdadeira para todas as situações,
mas ao mesmo tempo é pontuar que, como sujeitos históricos, devemos ou estamos inseridos em uma determinada realidade social, e a primeira maneira, ou a primeira forma de nos colocarmos nessa realidade é conhecermos o nosso público, é conhecermos a realidade do nosso aluno, é conhecermos as habilidades e as competências que ele já traz desde a sua formação, desde casa, né, com seus amigos, e também na realidade que ele está inserido, tendo em vista que o aluno, ele entra na escola, mas ele já tem uma aprendizagem com a família, com a cultura, com os amigos e com outras possibilidades. Então, aqui é um relato de experiência dos seminários que eu tive na disciplina Sociologia da Educação, com o grupo, né, de Letras Português da Universidade Estadual do Piauí, que penso que é uma reflexão muito pertinente à vida do professor e também ao tipo de aluno que a sociedade contemporânea quer se formar frente aos desafios sociais. Então eu fico por aqui. Eu sou o professor Ricardo de Moura Borges, professor de Sociologia da Educação na Universidade Estadual do Piauí. Peço que vocês deem um like e até o próximo vídeo.